E o Flamengo fez 4 novas contratações para o técnico Leonardo Jardim. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre José Botto, o diretor de futebol do Mengão, está balançando no cargo. Vou falar da despedida do técnico Felipe Luiz e do Rodrigo Caio e falar do primeiro treino de Jardim com o elenco do Mengão. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que quer ficar bem informado, você quer ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo, você quer estar inteirado de tudo que acontece no Flamengo? Então, galera, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nele, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal, isso é muito importante para o nosso trabalho. Se você não é inscrito, é só clicar nesse botão escrito inscreva-se, se inscrever no canal, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, isso vai ajudar demais. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre a despedida do técnico Felipe Luiz, isso porque na noite de ontem o treinador postou um grande texto nas suas redes sociais, agradecendo ao torcedor pelo apoio, pelo carinho, inclusive pelas cobranças, agradeceu também à diretoria pela oportunidade e fez questão de enfatizar o agradecimento aos jogadores pela entrega, pelo companheirismo, pelo tempo em que passaram juntos e principalmente pelos títulos conquistados. Felipe Luiz se despediu do Flamengo, o Rodrigo Caio também ontem postou um texto nas redes sociais se despedindo do Flamengo. O Rodrigo Caio que pediu demissão na tarde de ontem, ele foi para o Ninho do Urubu, chegou lá e pediu a demissão e o Felipe Luiz, inclusive, eu vi lá na postagem do Rodrigo Caio, o Felipe Luiz, ele colocou lá, né, te amo, meu irmão. E aí, a tendência agora, né, pelo que eu vi, assim, de movimento, é que o Rodrigo Caio passe a fazer parte da comissão técnica fixa do Felipe Luiz. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Bom, gente, vamos mudar o assunto, sair um pouco do técnico Felipe Luiz, infelizmente, Felipe Luiz não está mais com a gente no Flamengo, torcer muito pelo sucesso dele, torcer muito para que ele dê certo por onde ele for, mas temos que falar do Flamengo porque por aqui a vida continua e uma reunião que aconteceu ontem no Ninho do Urubu não pegou nada bem. Isso porque José Botto reuniu os jogadores para falar, né, sobre a demissão do técnico Felipe Luiz e fez questão de enfatizar que os jogadores também eram culpados por essa demissão, que os jogadores também tinham a parcela de culpa de cada um deles nessa demissão, porque na visão do José Botto tem muito jogador no elenco que está preocupado em melhorar o seu contrato, que está preocupado em ter uma condição financeira melhor do que se entregar em campo. Essa reunião foi um dos raros momentos de conexão entre o diretor de futebol e os jogadores. O diretor de futebol que não faz muita questão de ser benquisto no meio dos atletas, e a informação que trouxe o Globo Esporte, o Caio Mota, é que o trabalho do Botto internamente por jogadores e por funcionários é visto como um trabalho muito raso. O BAP segura na mão do José Botto, mas o fato é que o diretor de futebol também está balançando e balançando muito no cargo. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, vamos esperar para ver mesmo, né, como é que vai ficar tudo isso. Já que eu estou falando sobre José Botto e ele falou sobre o culpado da demissão do técnico Felipe Luiz, deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui, porque assim, ontem eu percebi muito isso, assim, um movimento que eu não sei se era coordenado, é porque assim, gente, aqui no canal vocês percebem, eu trabalho muito,
Eu vou a todos os jogos do Flamengo. Onde o Flamengo está, eu estou. Então, normalmente, eu não consigo acompanhar o que outro canal fala, o que fulano, beltrano, cicrano fala. Então aqui, sempre que eu falo por mim. E ontem eu percebi um movimento assim de muita gente falando que a culpa era dos blogueiros, que a culpa era dos youtubers, que a culpa era dessa galera que faz conteúdo e tal. Gente, eu falo por mim, tá? Você pode olhar em todos os meus pós-jogos desse ano. Não tem um pós-jogo meu que eu não fui chamado de passador de pano porque eu estava explicando o trabalho do Felipe Luiz, então tinha uma galera dizendo que eu estava passando pano, que eu não queria a demissão do Felipe Luiz, e porque o Felipe Luiz era meu amigo, por isso. E aí o Felipe Luiz foi demitido e ficou todo mundo falando que a culpa era nossa. Entende uma coisa, gente? O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil 2024, campeão da Libertadores 2025, campeão do Brasileiro 2025. E sabe qual é a culpa que eu tenho nisso? A culpa que eu tenho nisso é zero. Eu não tenho culpa nenhuma. Só que eu não tenho culpa na vitória e eu também não tenho culpa na derrota. Eu não tenho culpa porque o Felipe Luiz foi contratado, eu também não tenho culpa na demissão do Felipe Luiz. Não sou eu quem tomo essa decisão. Não sou eu quem decido quem chega e quem sai do Flamengo. Queria eu ter esse poder, mas eu não tenho. Então, assim, para de ser raso, eu vou dizer assim, e ficar culpando quem não tem culpa. A gente vem aqui, a gente fala, critica quando é para criticar, elogia quando é para elogiar. Só que quando a gente está aqui elogiando e as coisas dão certo, ninguém bota a culpa na gente. Aí quando critica e a coisa dá errado, quer botar a culpa na gente? Não, a culpa não é minha não, gente. A culpa não é minha. E não é mesmo. Eu não jogo, eu não treino e eu não contrato. E eu vou ser muito sincero com isso. Carnaval aí, enquanto tinha jogador na Sapucaí, eu já estava na Argentina, trabalhando, fazendo cobertura para vocês aqui no canal. Carnaval, jogador curtindo na noite na Sapucaí, eu na Argentina. A primeira semana do Carnaval, eu estava em Salvador para o jogo contra o Vitória. Voltei de Salvador, Carnaval começou sexta, sábado, domingo, segunda-feira de manhã cedinho, ó, puf, segunda de Carnaval, eu fui para a Argentina, eu cheguei lá antes do Flamengo, porque normalmente é isso, eu chego antes, tem que comprar chip, tem que comprar uma coisa, tem que comprar outra, tem que resolver as coisas. Então assim, a culpa do sucesso, da vitória, não é minha. E também a culpa da derrota, ela não é minha. Só para deixar isso bem claro para todo mundo. Bom, vamos mudar o assunto aqui. Deixa eu falar com você rapidinho sobre a GoCase, porque a GoCase é a melhor loja de personalizados do Brasil. Bom, pessoal, comprando na GoCase você vai estar adquirindo um produto original e licenciado do Flamengo. Você pode receber na sua casa. Garrafa térmica da GoCase que mantém a água gelada por muito tempo. Lembrando, gente, que essa garrafa térmica ela tem desconto especial utilizando o cupom FLAZOEIRO. Então, ó, o link está aqui na descrição, o QR Code está aqui na tela para você que quiser comprar. Na hora de pagar, não esquece, vai ter um espaço para você colocar o cupom. Coloca lá o cupom FLAZOEIRO. Só lembrando que comprando uma capinha de celular, a segunda sai de graça. Você pode comprar a capinha para o seu celular. Tem vários modelos, para todos os modelos de celular, Motorola, Samsung, iPhone, para todos. E aí, você compra uma capinha, a segunda capinha sai de graça. É isso mesmo. Na compra de uma, a segunda ela sai de graça. Para comprar é muito fácil. Link da descrição, QR Code na tela, na hora de pagar. Não esquece, coloca o cupom FLAZOEIRO. Bom, vamos falar sobre 4 contratações aí para o técnico Leonardo Jardim, isso porque após a saída do técnico Felipe Luiz, Leonardo Jardim é esperado hoje no Ninho do Urubu para dar o primeiro treino aos jogadores e também ter o primeiro contato com os atletas do Mengão. E aí o que acontece, gente, é basicamente o seguinte: Leonardo Jardim ele chega ao Flamengo e o Flamengo vai contratar 4 profissionais para trabalhar
junto com o treinador. Chegam com ele os auxiliares Antônio Vieiras e José Barros e Diego Dias. São 3 auxiliares que já trabalham com ele já há bastante tempo, inclusive trabalharam com ele no último trabalho que foi o Cruzeiro. E além desses 3, vai chegar também um preparador físico que está sendo definido entre a comissão técnica do treinador e a diretoria do Mengão. A expectativa é que o Leonardo Jardim já vá hoje ao Ninho do Urubu para assinar o contrato e já seja oficialmente anunciado pela diretoria do Flamengo. E uma outra coisa que eu preciso falar sobre o técnico Leonardo Jardim: o Flamengo vai correr bastante aí contra o tempo essa semana para poder regularizar o treinador para que ele esteja à beira do gramado no próximo domingo, jogo contra o Fluminense, a final do Campeonato Carioca. Então, o Flamengo, além do Leonardo Jardim, vai contratar mais 4, vai fazer mais 4 contratações, que são os auxiliares técnicos Antônio Vieira, José Barros, Diego Dias e um preparador físico que está sendo discutido entre o treinador e a diretoria do Mengão, tá certo? Bom, pessoal, e nós estamos de plantão, é claro, para manter sempre você muito bem informado, por isso que eu digo que é muito importante, você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Lembrando que hoje o técnico Leonardo Jardim vai chegar ao Ninho do Urubu, já vai fazer a primeira atividade e nós estaremos, é claro, cobrindo e procurando ali apurar e saber como é que foi esse primeiro dia, esse primeiro contato do treinador com o elenco rubro-negro, tá certo?